Calma aí, meu amiguinho, o negócio é o seguinte, ó, antes de você assistir esse corte, eu quero fazer um pedido pra você. O link completo deste episódio que você vai ver agora tá aqui na descrição, tá bom? E claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, não só aqui no canal de cortes, como também no canal principal. Tinha lido que eles tinham que o Kiko tinha saído por causa de uma traição que a dona Florinda tinha assumido, inclusive recentemente, né, que ela teve um caso e assumiu que foi por isso que eles se separaram. Você soube de alguma coisa do tipo? Teve essa polêmica que o Carlos Lagran traía o Chaves com a suposta mãe, que é a dona Florinda, que é uma loucura. É um imbróglio bem grande, assim. Mas na real mesmo, o que a gente tem de mais certo é que, sim, o Carlos de Lagran e a Florinda se pegaram. Namoraram por um tempo. Ficaram juntos por um tempo. Segundo, o que os dois falam muito pouco sobre isso. Principalmente a Florinda, ela não fala sobre, ela não quer... Assim, é uma coisa bem, tipo assim, é bem nítido que... Tem um desconforto em falar nisso. Tem um desconforto em falar e durante todo esse tempo, Roberto e Florinda não se deram bem até o fim da vida do Roberto com o Carlos. E até hoje, Florinda e Carlos são completamente opostos, assim. É bem nítido que não se dão bem, os dois trocam farpas, viram e mexem uma coisa ou outra aqui e ali, tal. E aí, o que acontece? O que a gente tem de registro muito, assim, que dá pra gente supor é que no começo da década de 70 ou meio da década de 70, os dois se relacionaram. Segundo o que os dois falam, foi algo muito pontual, assim. Acho que se pegaram e beleza, e foi um negócio bem sussa ali no meio. O Carlos era casado. Ele era casado, tinha filhos já e tudo mais. A Florinda até então solteira. Depois de um tempo, a Florinda se relaciona com o Henrique Segoviano, rapidamente também, que era o diretor do programa. O Henrique Segoviano é um dos grandes responsáveis pelo sucesso também, porque ele era, cara, um dos melhores diretores do México na época. O cara era foda mesmo. E aí, foi rapidinho e tal. Em 77, que ela começa a se relacionar com o Roberto, num show que os dois fizeram no Chile, que o elenco fez um show no Chile, e ali eles, pela primeira vez, ficam e tal, e aí os dois ficam juntos. Mas são em momentos separados. Assim, até onde a gente sabe... Ninguém traiu ninguém, ou melhor, ninguém traiu ninguém, tirando o Carlos com a esposa e o Roberto com a esposa dele também, porque o Roberto também era casado. Aí ele volta... Que confusão absurda, cara. O Henrique Segoviano não sei se era casado, então eu não sei, mas a Florinda era uma mulher solteira e foram em 3 períodos diferentes, então onde a gente sabe. Isso é pelas datas do que a gente consegue supor, ou até mesmo que os dois falaram e tal. Com o Roberto é só a partir de 77 mesmo. A saída do Carlos... eu já vi ele falando e tal, ele falou assim, não teve nada a ver com... Ele usa muita coisa que ele foi chutado por inveja do elenco, que colocaram ele pra fora. Mas assim, todos os registros mostram que ele pediu as contas. Tudo que a gente encontra da época, a gente avisa dele mesmo falando na época, lá no México. Eu acho que não é bem bom nem pro Bolanhos, porque com a saída do Kiko, ele precisou recriar todo o seriado. Exato. Tipo, não foi bom pra ninguém isso aí. Tanto é que demora um pouco para as coisas entrarem no eixo ali, sem o Kiko. Demora para Pops começar a ocupar mais o espaço. A Pops e o Nhonho vão ocupando esse espaço e tal. E os recortes da época do Ramon também não afirmam muito bem essa história de que eles falam em consideração o Kiko, porque tem o recorte dele falando, muito mal do Carlos. Era mimado, provocava discórdia, tipo, umas coisas assim pesadas. Acho que depois eles se deram bem, aparentemente foram trabalhar juntos e beleza, as coisas foram. Mas no momento em que ele sai, é grana. E aí o Ramon volta em 81, fica mais um tempo ele lá. Ele volta, né? Ele volta. E reza a lenda que ele volta, fica um ano lá. Chega uma hora que ele olha pro Roberto e fala, cara, eu te adoro, mas eu não suporto sua mulher. E vai embora de novo. Vai dessa vez definitivo. Só que é o que contam, principalmente por conta da Florinda. E tem outra coisa que eu penso... treta pra caramba, é muita treta no meio. Tem outra coisa que você comentou aqui, que essa suposta teoria tem uma outra... Não sei se é verdade também, mas quando o Ramon tá pra morrer ali no hospital... Tem uma teoria que diz que o Edgar Vivar, que faz o Seu Barriga, foi visitar ele no hospital. Sim. E ele já tava, tipo, nos últimos dias, assim, e já era nítido que ele ia acabar morrendo. E o Ramon, meio que inconsciente, fala pro Seu Barriga, eu vou me despedir de você, mas eu não vou pagar os 14 meses de aluguéis. E diz que foi essa última vez que eles se encontraram. Sim. É uma teoria que circula, vocês já comentaram, mas será que é verdade isso aí? Eu acredito que seja.
Tanto é que eu até acho que eu já vi coisa. Posso estar enganado, mas eu acho que eu já vi coisa do Edgar falando sobre. E é verdade. E o próprio Carlos também falou que foi visitar ele no hospital nos últimos dias, assim. Que aí ele falou, tipo, não chore, bochechudo. Que começou a chorar e falou, eu te encontro lá. Ele falou, lá no céu? Não, lá embaixo. Lá no inferno. Fez graça, porque assim, o próprio Esteban fala o que o pai dele, né? O Esteban é o filho do Ramon. Ele fez graça até o final da vida. E o final da vida do Ramon foi muito, muito, muito pesado. Ele fumava, ele tinha câncer, né? Ele era uma chaminé, velho. Assim, até no Não, livro... ele fumava no meio do seriado. Tipo, ele não parava nem trabalhando, ele continuava fumando. Sim, até eu fiz um vídeo recentemente que eu achei que ninguém ia dar bola, cara. Acabou indo mó bem, assim, porque foi um dia, tipo, um dia de conscientização, um dia nacional contra o tabaco, acho que é. Eu fiz um vídeo a respeito disso, porque todos ali têm... Todos não, né? Mas boa parte tem histórias em relação a cigarro e tal. E aí eu fui pesquisar sobre... O Chespirito tem uma passagem muito forte dele na biografia dele, que ele fala que a maior estupidez da vida dele... A maior vitória da vida dele foi parar de fumar e a maior estupidez da vida dele foi ter começado a fumar. O Chespirito teve um fim de vida, tipo, trágico pra caramba, porque ele não conseguia respirar mais. Ele ficou anos, assim, zoado por conta do cigarro. A Angelines, a bruxa de 71... péssima por conta do cigarro. O Ramon, aí tem o filho dele, né? O Esteban, ele escreveu um livro e ele coloca um capítulo que chama Maldição da Família. E ele fala do cigarro. Tipo assim, é nítido. Mano, uma coisa que ele fala: meu pai fumava mais de 3 maços por dia. O cigarro foi responsável por matar metade do elenco do Chaves. E ele fala... Mas naquela época, lá em 1970, 80, era... Tinha propaganda de cigarro de chocolate no Brasil. Assim, pior que tinha mesmo. Já era... Pô, era associado com beleza. Elegância. Elegância, masculinidade. Era, pô... nos carros de Fórmula 1, pô. A gente viu isso nos anos 90 pra caramba, assim. Sim. Cigarro era uma coisa muito forte, Eu vi um né? negócio que como é outra época, o professor Girafales, olha como é louco isso aí. Ele era o professor que fumava na sala de aula, pegava a mãe do aluno e batia no pai da aluna. Exato. Então, o professor que tinha professor anos 80. Exatamente. Então, realmente, o cigarro naquela época era visto de outra maneira. Com certeza. E é triste, porque, pô, a gente vê hoje o elenco, tipo, o Carlos Villagrán no Brasil, o próprio Edgar Vivar, tudo bem que eles são um pouco mais jovens, mas a gente queria ter visto um pouco mais do Rubem, do Ramon. Exato. Pô, o Ramon morreu com 64 anos, morreu super jovem. Sim. Era um cara que se cuidava em muitos aspectos, tipo, esportista, todo ativo e tal. Pô, até esse ano a gente comemorou o centenário dele, foi nesse mês agora, no começo de setembro. E eu entrevistei, eu fiz uma entrevista com os filhos dele e tal, fiz um vídeo, ficou bem legal. E aí a Carmen fala, né, a filha dele, fala assim, eu não precisava ter que ele tivesse chegado aos 100 anos, mas pelo menos mais uns 20 ele teria conseguido viver bem. Que ele tivesse chegado nos seus 80 e poucos, dava, se não fosse o cigarro.